Só que a gente foi apurar a programação de Moraes na Itália e descobriu esse negócio, essa história inacreditável. Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Essa matéria de hoje do Vista Pátria Notícias, ela é embasada numa matéria feita pela rádio Band News FM e desde já, aviso às autoridades do regime brasileiro que não são opiniões do canal Vista Pátria e que a censura brasileira analise isso aqui como uma reprodução da matéria da Band News FM. O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, foi aqui apontado com conflito de interesses pelo jornalista Eduardo Oinergue, da Band News FM, no evento que gerou todo aquele entrevero lá na Itália. Aceitou o convite, levou a família junto. Não dá para acreditar. Você vai entender como uma disputa milionária na justiça pode ter a ver com essa palestra na Itália. E também vamos falar aqui no nosso Vista Pátria Notícias de hoje do impeachment de Barroso, que foi protocolado no Senado hoje, no dia de hoje. Lula defende extirpação de adversários políticos. Estados Unidos nega extradição de pilotos que mataram 154 brasileiros. E Putin anunciou que não vai comparecer à cúpula dos BRICS. Tudo isso agora no seu canal Vista Pátria. E volto a trazer aqui um importante recado para você que sofre com diabetes, problema de pré-diabetes, problema de controle da glicemia. Eu trago para você o Gota Vita. O Gota Vita é um produto completamente natural, com comprovação da Anvisa, que você pode adquirir agora através do link que está embaixo e fazer o seu tratamento. Gota Vita com apenas 12 gotinhas pela manhã vai te ajudar bastante. E cuidado, não compre falsificados em sites por aí. Só no site do Gota Vita que você compra o produto original e o link está aqui no primeiro comentário. Então aproveite agora, você que sofre com esse problema de pré-diabetes, auxilia na absorção do açúcar, auxilia no equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue, auxilia na sua saúde cardiovascular, aumenta a energia e disposição. E sem contar que a Gota Vita é um produto completamente natural, um óleo natural. Aproveite agora os planos aí para você adquirir. Você pode fazer o tratamento completo com parcelinhas de R$ 59,94 ou você pode experimentar com a parcela aí de R$ 19,78, um frascozinho para você experimentar. Mas se você quiser o plano, o tratamento mais vendido, com apenas R$ 39,86 por mês você consegue e a gente entrega rapidamente com frete grátis para sua casa. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui o que falou o jornalista, que foi apurar a palestra que o ministro Alexandre de Moraes foi fazer na Itália. O nome dele é o Eduardo Oinergue, que foi analisar o Fórum Internacional de Direito feito na Faculdade da Sicília. Só que o fórum não foi promovido pela Faculdade da Sicília, pela Universidade da Sicília, e sim pela Unialfa, que é uma faculdade com sede em Goiânia. A instituição faz parte do grupo José Alves, dono da Vitamedic. Qual o problema disso tudo? A Vitamedic tem os direitos de produzir a ivermectina no Brasil. E a ivermectina, e aqui, pessoal, não estou entrando, eu não estou entrando em eficácia da ivermectina, se a ivermectina ajudou pessoas, eu estou me atendo ao fato jurídico. A ivermectina ela foi condenada em 55 milhões de reais, ela e o grupo de Médicos pela Vida, porque dizem que era fake news. Eles estavam propagando fake news que o remédio não funcionava. Você tomou aí o remédio, funcionou? Não é essa a questão, tá? Tenta entender aqui. A questão é que existe uma ação judicial no qual o laboratório foi condenado. Aí os donos do mesmo laboratório, que também é dono da faculdade, promovem uma palestra no exterior, no qual essa palestra foi feita na Sicília, na Itália, sendo que 20 dos 30 participantes, 20 iam palestrar em português, na Itália. Tudo isso gerou suspeita do jornalista Eduardo Oinergue, que insinua que Alexandre de Moraes poderia ter conflito de interesse, já que essa condenação da fabricante vai ser questionada no Supremo Tribunal Federal.
E a data da indenização foi no dia 25 de maio, né? 55 milhões. Tanto a Vitamedic como a Unialfa constam no processo de patrocinadores do manifesto a favor do kit Covid. Então eles fizeram um manifesto dizendo que funcionava o remédio, o que é considerado fake news pela ordem vigente. E aí o jornalista ele questiona, mas se é fake news, como é que Alexandre de Moraes, que combate a fake news, aceita um convite de uma empresa que patrocinou fake news? E sendo que essa decisão vai ser julgada, né, no próprio STF. Então, peraí, os ministros que vão julgar o laboratório estão sendo patrocinados pelo laboratório. Quem diz isso é a Rádio Band News e a TV Bandeirantes. Vamos dar uma olhada no trecho rápido aqui da matéria que eles publicaram no ar. A palestra aconteceu na Universidade de Siena, na Toscana, só que o evento não é promovido por esta universidade italiana, mas por uma faculdade do Brasil, de Goiânia, a Unialfa, que tem 2 cursos de Direito. Alexandre de Moraes integrava uma lista de 31 palestrantes convidados, 20 eram do Brasil, sendo 11 da própria Unialfa. A Unialfa é parte do grupo goiano José Alves, que entre outras atividades tem uma indústria farmacêutica, a Vitamedic. Na pandemia, o carro-chefe da Vitamedic foi a ivermectina, que o ex-presidente Jair Bolsonaro promovia junto com a cloroquina para o tratamento da Covid. No ano anterior à pandemia, a Vitamedic vendeu 15 milhões de reais em ivermectina. Na pandemia, vendeu quase 30 vezes mais, perto de R$500 bilhão. Pouco mais de 15 dias antes da palestra do ministro, a Vitamedic e a Unialfa foram condenadas por danos morais coletivos à saúde pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul, juntamente com um grupo de médicos que se intitulava Médicos pela Vida. Motivo: os médicos publicaram um manifesto em favor do kit Covid. A Vitamedic e a Unialfa estavam por trás da publicação, que custou R$700 mil. Tomaram uma multa de 55 milhões de reais. O diretor da Vitamedic foi chamado a depor na CPI da pandemia. Os senadores pediram a quebra de sigilo telefônico e fiscal do presidente do grupo, evitada por mandado de segurança impetrado no Supremo. O que a gente foi apurar a programação de Moraes na Itália e descobriu esse negócio, essa história inacreditável, que o ministro que combate as fake news, o ministro que mostra seu lado mais furioso contra o negacionismo, o terraplanismo, contra a empulhação, esse ministro é convidado por um grupo que espalhou fake news, que lucrou com a fake news, que foi condenado por fake news e Covid, e ele aceitou o convite, levou a família junto. Não dá para acreditar. Não é ilegal, mas não pega bem de jeito nenhum. Tem que dizer que Moraes é regra nos tribunais superiores. A exceção é a Rosa Weber, que não aceita convite desse tipo. Aliás, se você quiser ganhar dinheiro em Brasília, quem sabe montar uma agência de viagem só para atender togado brasileiro que viaja para falar no exterior, de repente fica rico. Comente aqui embaixo, o que você acha? O Alexandre de Moraes, ele não sabia que eram esses patrocinadores? O ministro foi induzido ao erro? Comente aqui, né, porque o ministro Alexandre de Moraes ele é reconhecidamente aí um combatente da fake news, né? O ministro ele é relator do inquérito da fake news, então realmente ele, acho que ele não deveria ir, né, numa empresa que supostamente não, foi condenada por disseminar fake news, 55 milhões de reais. E outra coisa, se essa empresa recorrer no STF, o ministro vai julgar a empresa? É o que nós devemos observar aí. Mas é um ponto que foi trazido, reafirma as autoridades do regime brasileiro, pelo jornalista da Band News, pelo veículo da TV Bandeirantes. Então, um caso seríssimo aí, né, de insinuação, o jornalista insinuando que Alexandre de Moraes teria conflito de interesse. Eu não estou insinuando nada, porque eu sou um réis mortal e eu não quero a Polícia Federal aqui, né, na minha casa nem no meu estúdio. Vamos lá, pessoal. A lista do impeachment de Barroso. Vamos lembrar que no meio dessa história toda, né, ontem teve a busca e apreensão. Eu trouxe um plantão urgente que você assistiu. Então, olha, você está me assistindo até agora, você está inscrito no canal? Se inscreve, compartilha o canal com mais pessoas, deixa o seu like, não custa nada e faz o YouTube mostrar para mais pessoas. Mas vamos aqui à lista de pessoas que assinaram o impeachment do Barroso. Foi protocolado ainda há pouco. Vamos dar uma olhada na declaração do Flávio Bolsonaro. E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje algo que eu não costumo falar muito em público, mas eu, pessoalmente, nos 4 anos de governo Bolsonaro, trabalhei incansavelmente para distensionar relações do governo com o Supremo. Perdi a conta de quantas vezes eu tive reunido com ministros do Supremo para mostrar o lado, a cabeça do presidente Bolsonaro, tranquilizá-los de que não havia nenhuma tentativa de ruptura de nada, que ele só queria paz para governar. Algo que ele não teve nos seus 4 anos
eu nunca havia assinado um pedido de impeachment de ministro supremo. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga, porque qual presidente da República que quer uma CPI aberta durante seu mandato? Nenhum. E uma CPI que não tinha um objeto bem definido, uma CPI que jamais seria instalada, e uma CPI que seria, sim, uma declaração de guerra do governo contra o Supremo Tribunal Federal, o que eu não concordo, nunca concordei com esse tipo de ataque a instituições, e coisa que o presidente Bolsonaro também nunca fez. Então, eu sou testemunha de que isso tudo foi tentado. Então, o Flávio Bolsonaro ele disse que nunca assinou um pedido de impeachment de ministro e ele resolveu assinar pela primeira vez. E os senadores que assinaram, né, foram Carlos Portinho, Cleitinho Azevedo, Damares Alves, Eduardo Girão, Flávio Bolsonaro, Hamilton Mourão, Jaume Bagatali, Jorge Seife, Luiz Carlos Reis, Magno Malta, Marcos Pontes, Stevenson Valentim e Plínio Valério, além de uma penca de deputados, que são 77, eu ficaria lendo aqui muito tempo, mas estão aí, né? Dentre eles, Carlos Jordi, Coronel Telhado, Domingos Sávio, Nicolas Ferreira, Gilberto Silva, Doutor Frederico, Pastor Marcos Feliciano, Luiz Felipe de Orleans Bragança, Nicolete, Marcos Polon, Coronel Ulisses, Coronel Assis, Daniel Freitas, Coronel Fernanda, Rosana Vale, Coronel Zuco, Fred Linhares, André Ferreira, e muitos outros deputados, Biaquistes, General Girão, Zé Trovão, Zé Vitor, Evair Melo, Crisóstomo, enfim, muita gente assinou. E o Jorge Seife, inclusive, ele ressalta que é a primeira vez que esse pedido de impeachment ele vem junto de uma comoção popular. Então é interessante observar esse ponto, que o time do pedido de impeachment foi feito com um outro evento que chamou muita atenção, apesar de estarem tentando abafar esse evento aí. E o Lula defende a extirpação de adversários políticos. Ele declarou isso lá fora. Vamos dar uma olhada. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. Ou seja, é possível a gente voltar à civilização. Sempre foi assim. Então, essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Pois é. Ele compara os seus adversários a animais, né? A animais. Nós vimos um líder alemão na década de 30, meados da década de 40 também, que tinha essa mesma retórica. Tinha que extirpar, tinha que purificar a sociedade. O Lula já falou em purificar a sociedade, agora fala em extirpar, né? E é muito parecido o discurso, né? Luiz Inácio Lula da Silva tem um discurso parecido com um discurso nazista, né? Essa é que é a verdade. E Estados Unidos nega a extradição dos pilotos do Legacy. Vocês lembram do caso Legacy aqui? É muito jovem, né? Mas 154 pessoas morreram a bordo do avião da Gol que tinha saído de Manaus com destino ao Rio de Janeiro, caiu no meio da floresta porque os pilotos do jato Legacy, né, que estavam com 7 pessoas, rasgou o avião da Gol por baixo. Isso tudo porque eles foram, de maneira criminosa, desligaram o transponder do avião, né? E foi feito já em 2017, eles foram condenados aqui no Brasil e o juiz declarou que eles foram sentenciados por um crime que levou o Brasil ao luto oficial, colocou a aviação em risco e o Ministério da Justiça requereu aí a extradição, né? Porém, os Estados Unidos se negou a extraditar, a mandar de volta para cá os pilotos criminosos, né, que agiram aí, né, que mataram 154 brasileiros, tinha bebê, tinha criança, e infelizmente aí mais uma vez o governo americano, né, protegendo criminosos, né? Essa aqui é a verdade e tá aí, tá feito
está posto, não vão devolver os pilotos. Agora, a verdade seja dita, né? Não deveriam nem ter deixado saí-los daqui do Brasil. Deixaram eles sair, então é óbvio que os Estados Unidos jamais ia mandar de volta para cá, porque disseram que não, esse crime não é correspondente lá nos Estados Unidos, e nós ficamos aqui com 154 brasileiros em luto, né? 154 famílias em luto. Lamentável que esses bandidos continuam pilotando por aí. E Vladimir Putin não vai comparecer. À cúpula dos BRICS na África do Sul. Para você que não sabia o que estava acontecendo, tinha um imbróglio, porque tem um mandado de prisão contra Vladimir Putin por crimes contra a humanidade feito pelo Tribunal de Haia. E se ele fosse para a África do Sul, ele deveria, né, já que a África do Sul é signatária, prender Vladimir Putin durante a cúpula. Então, Vladimir Putin está restrito a países que ele pode ir. E aí o imbróglio estava confirmado, né? Então, por mútuo acordo, o presidente Vladimir Putin da Federação Russa não participará da cúpula, mas a Federação Russa será representada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, afirmou o governo da África do Sul. Então, o presidente da África do Sul não queria de jeito nenhum que o Vladimir Putin fosse, porque se ele fosse, ele teria que prender. Ele não quer prender porque ele não é maluco, porque a Rússia já tinha dito, se o Vladimir Putin fosse preso na África do Sul, seria uma declaração de guerra contra a África do Sul. A África do Sul estaria declarando guerra à Rússia. Então, olha o tamanho do problema que a África do Sul ficou no meio, né? E aí, eles tentando um acordo diplomático, Putin não vem, manda um representante, e mais uma vez o Putin sai enfraquecido nesse caso, né? Teve o caso lá do grupo Wagner, e agora o Putin não pode nem sequer comparecer ao BRICS, né, a cúpula do BRICS. É uma situação constrangedora e é o Ocidente apertando, estrangulando cada vez mais a Rússia. Pessoal, aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. Qualquer novidade traremos aqui para vocês. Tchau, tchau.